Bom, estamos de volta para a nossa aula. Você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 30. Você vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Silenciosamente. Depois, você vai ler em voz alta. Aí, depois, eu leio com você, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar esperando. Então, vamos lá. Leia. Bora. Não é para olhar para mim, não. É para ler. Vou esperar você ler. Já? Acho que já deu. Então vamos lá. Brincadeiras da África, né? Labirinto. País de origem Moçambique, ou seja, essa brincadeira ela tem origem lá na África, lá nessa cidade chamada Moçambique. Então, para brincar de labirinto, o jogador vai precisar desenhar um labirinto, claro. Você pode desenhar como diz o modelo que estamos propondo ou usar um graveto, se for sobre a terra ou sobre a areia úmida, né? Você usa o graveto. Se for do cimento, você usa o giz. Chame um amigo ou uma amiga e tire par ou ímpar para ver quem começa, né? Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda para tirar. Tirando cara, o participante ele avança na brincadeira. Tirando coroa, ele fica parado. É a sorte que vai determinar quem chega primeiro ao final do percurso e ganha a brincadeira, não é? Então, aqui tem perguntas. Número 1. Você já participou de uma brincadeira típica de outra cultura ou de outro lugar? Você já participou? Você vai escrever aí no seu livro. Se você participou já de uma brincadeira que é de outro lugar, ou se você ainda não participou, você coloca não. Mas se você já participou de uma outra brincadeira, você escreve qual foi essa brincadeira. E a número 2, por que é necessário chamar um amigo para brincar com o labirinto? Será que dá para brincar sozinho? Acho que não, né? Fica difícil você brincar sozinho, uma brincadeira que precisa de outras pessoas. Que pode ser 1, 2 ou 3, né? Quem sabe? Então agora você vai fazer a atividade por dentro do texto. Você vai ler, tá bom? E você vai fazer a interpretação desse texto. Aí, na página 32, você vai fazer uma pesquisa sobre um brinquedo ou brincadeira a sua favorita. Qual é o seu brinquedo ou sua brincadeira favorita? Você vai fazer essa pesquisa e vai escrever aqui nessa folha, da página 32, e depois você manda para mim. Tira uma foto, né? Quem não gosta de foto, né? Você gosta também. Então você tira uma foto, manda para mim. Na página 33 é o estudo da língua. Aqui você vai trabalhar os verbos. Quais são os verbos que são apresentados ali no texto? Então, você já conhece o verbo, porque nós já trabalhamos verbo, né? Verbo é uma ação que é praticada. Então, se você pratica uma ação, você tem o verbo. Não é isso? Ou um fenômeno da natureza que acontece, né? Então, você aqui, no seu livro, você vai... Aqui está pedindo, ó, enumera as ações na ordem que apresentam no texto. Então, você vai ver lá no texto qual é a ordem que essas ações aqui, que esses verbos aparecem. Depois, você vai marcar, vai pintar só as palavras aqui dessas frases que são verbos. Lembre-se que o verbo ele é uma ação que você está praticando ou que está sendo praticada. Por exemplo, comer é uma ação, eu estou comendo, né? Se eu estou comendo, eu estou praticando uma ação. Beber, ó, estou bebendo alguma coisa, então é uma ação que eu estou praticando, tá certo? Pedir, dizer, chamar, chamar é um verbo, tá bom?
Então, vá lá, procure quais são e faça essa enumeração aí. E você vai fazer o restante aqui também do texto. No 32, você pode desenhar aqui como diz o modelo, tá certo? Você vai reescrever, desculpa, você vai reescrever os comandos trocando a palavra você por vocês. Você está no singular e vocês está no plural. Então, você vai organizar essa frase do singular para o plural. Aí, você vai fazer a página 34, tá? Onde você vai reescrever o trecho com as palavras que estão faltando. Então, você vai escrever palavras que ligam as frases, que fazem essa ligação à frase, tá? Que ela venha a ter sentido. Então, aqui diz, você pode ensinar qual é a palavra que você vai colocar para dar continuidade a essa frase. Onde tem o asterisco, você vai colocar uma palavra que vai fazer a ligação de uma frase com outra frase, tá? Para poder dar sentido ao seu texto, tá bom? A essa frase que você está reescrevendo. Então, e depois você vai fazer na 34, você vai reescrever as frases substituindo as expressões. Então, você vai colocar palavras que tenham o mesmo sentido. Aquela que está grifada, aquela que está aparecendo em destaque, você vai colocar uma frase, uma palavra que tenha o mesmo sentido. Qual é a palavra que você pode substituir? Aqui está, chame um amigo. Como é que você pode fazer essa substituição? Eu vou dar só essa dica para você. Você pode o quê? Chamar uma palavra que é do mesmo sentido, ou seja, sinônima. Nós já estudamos os sinônimos e os antônimos. Então, relembre, né? Que palavras sinônimas, elas têm o mesmo sentido, e palavras antônimas são as palavras que têm sentidos contrários, né? O contrário daquilo que você está, da palavra que você está falando. Então, você vai encontrar aqui palavras sinônimas. Chame, você pode dizer convide, né? Então, só essa dica que eu vou dar, o restante você vai fazer. Vamos lá. Então, aí na 35, questão 35, marque um X na frase em que as palavras cara ou coroa apresentam o mesmo sentido do trecho a seguir, né? Esse trecho que está aqui em destaque. Os jogadores precisam de uma moeda para movimentar-se no lugar. Tirando cara, o participante avança. Tirando coroa, o participante fica parado. Então você vai ver letra A, B, C e D. Você vai ver, o jogador que vencer ganhará uma coroa. É esse sentido? Os jogadores compraram uma bola muito cara. Será que é esse? O jogador tirou cara e não avançou no jogo. Será que é esse aqui? Os jogadores que perderam ficaram em casa. Será que ficaram de cara? Será que é esse também? Acho que não, né? Então, você vai ver qual é o correto aí. Você vai fazer também a página 35, tá? Que aqui vai falar novamente dos verbos, tá? Organize os verbos na tabela de forma que eles combinem com cada frase indicada. Então, você vai fazer você vai colocar os verbos de uma forma que eles combinem com a palavra. Ontem os jogadores, tá? Então, se ontem os jogadores, eles fizeram o quê? Brincar. Ontem os jogadores brincar, não. Ontem os jogadores brincaram, né? Então, já passou, é o verbo que está no passado. Então, já passou. Então, brincaram. E o outro, amanhã. Então, ontem já passou, né? Nós já trabalhamos também sobre isso, sobre os verbos
que eles se apresentam no passado, né? No presente e no futuro, tá certo? Então, aqui você vai fazer, escrever os verbos, brincar. Você vai escrever ele no passado e vai colocar ele também no futuro. Vai escrever os dois aqui, tá certo? De cada lado. Primeiro, ontem os jogadores brincaram. Amanhã eles brincarão. E assim você vai fazer o restante dos verbos que estão aqui. Chamar, usar, desenhar, tirar, avançar, chegar, tá certo? Então, vamos lá. E aqui também nós temos na 37. Entre no jogo e troque ão por an, AM e AM por ão. Ão com tio, né? Para formar novas palavras. Então, aqui tem formarão. Você vai colocar com AM. Formaram. Formarão é no futuro e formaram é no passado. Então, você vai transformar a palavra que está no futuro para a forma em que ela é escrita como já aconteceu, né? No passado, certo? Aqui está labirinto das palavras, né? Você pode brincar com um coleguinha ou com sua irmã, com a mamãe, faz essa brincadeira aí. E a página 36, você é o autor. Escreva as regras de uma brincadeira típica do lugar onde você mora. Então, a primeira regra é essa. Você vai escrever as regras de uma brincadeira do lugar onde você mora. Siga essas dicas e depois leia seu texto para nossos colegas. Então, você vai ler o seu texto para a mamãe, né? Ou pode ler para mim, gravar e mandar. O título do texto deve ser o nome da brincadeira. Então, o título você já sabe que é o nome da brincadeira. Escreva o nome de sua região, estado ou cidade. Brincadeira do Brasil. Qual é a região? Região Norte, a nossa, né? E o estado do Pará, cidade de Ananindeua. Então, use palavras de comando para dar instruções. Então, você vai dizer, faça, escreva, pinte, desenhe, né? Não sei como é a brincadeira que você vai fazer, então você vai escrever essas palavras de comando dando instrução. Então, use sinais de pontuação. Não esqueça de pontuar as frases, o texto em que você está escrevendo. Tire uma foto, quando terminar, manda para mim. E aqui tem a página 37, em que você vai fazer esse exercício que está na página 37 e 38. Tá vendo? Não foi tão difícil. Então, você vai ler novamente, você vai analisar com cuidado, que depois a gente volta para corrigir, tá bom? Beijo. Tchau. Boa aula.